Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, dia 31 de março, quarta-feira, a gente vai começar fazendo atividade no livro Buriti de Geografia, da página 50 e 51. Na última aula, nós estávamos falando de paisagem, né, gente? E nós vimos as paisagens naturais e as paisagens culturais. As paisagens naturais são o que? Formadas pela natureza, né? O mar, rio, montanha, florestas, são alguns exemplos de paisagem natural, né? De elementos naturais que compõem a paisagem natural. E também tem a paisagem cultural. O que é paisagem cultural? Ela é o que? Elementos que formam, que constituem essa paisagem, são construídos pelos seres humanos, que são o que? As casas, os prédios, as ruas, as estradas, as plantações, as pontes, tudo isso são exemplos de elementos culturais que o homem, construído pelo homem. E, os elementos e a paisagem natural é o que? São elementos da natureza, certo, gente? Para a gente lembrar um pouquinho o que é uma paisagem cultural, o que é uma paisagem natural. Então aqui vocês vão completar. A paisagem é formada por elementos naturais que compõem o que? Paisagem natural. E paisagem é formada por elementos culturais que compõem a paisagem cultural, tá? Aí embaixo tem duas imagens de duas paisagens. Observando essas duas paisagens, o que a gente vai ver? O que a gente vai verificar aqui? Na primeira perguntinha, essa B aqui vocês podem fazer no caderno, certo, gente? Ó, escreve isso aqui e coloca aí o que é para fazer. Dois exemplos de elementos culturais que aparecem na paisagem. Então vamos lá. Em qual dessas paisagens predominam elementos naturais? O que tem? Qual paisagem? A paisagem um ou a paisagem 2 que só tem coisas da natureza, que só tem elementos da natureza? Então aqui, olha, só tem coisas da natureza, não tenho nenhuma ponte, nenhuma casa, e eu não tenho nada construído pelo homem. Então é uma paisagem natural. Que elementos naturais aparecem nessa imagem? Então, aqui, essa perguntinha aqui e essa aqui, vocês vão responder no caderno, tá? Ó, essa aqui e essa aqui. Então, que elementos naturais aparecem nessa paisagem, gente? Ó, tudo que tem aqui, tudo que tem na natureza. Tem o rio, tem a água, tem as pedras, tem a montanha, tem uma serra no fundo, né? Então, elementos o quê? Naturais. Vocês vão escrever aqui, tá? Nessa resposta da perguntinha aqui, ó. Que elementos naturais aparecem nessa imagem? Imagem um, aí coloca do lado os elementos naturais. São elementos o quê? Da natureza, né? Montanhas, florestas, águas, tudo isso que a gente falou, rios, mar. O que vocês estão vendo aqui somente, vocês vão escrever, tá bom? Na B, em qual das imagens predominam elementos culturais agora? Culturais, construídos pelo homem. Qual a imagem que tem mais elementos culturais? Ou seja, né? Elementos culturais aqui. Então, a imagem 2, porque ela tem também um pouquinho de elemento natural, mas o que tem mais é elemento construído pelo homem, que são o quê? Elementos culturais. Então eu vou escrever no meu caderno dois exemplos de elementos culturais que aparecem nessa imagem. Tem bastante. Tem a ponte, tem prédio, tem casa, né? Escrevam aí dois no caderno, certo? Aqui vocês irão pesquisar, ó, pode pesquisar em livro, né, jornal, diferentes paisagens. Daí vocês vão recortar, por exemplo, eu achei lá um rio na paisagem. Aí eu recorto esse rio, vou recortar os elementos que tem na paisagem. Não é a paisagem inteira e colar. Por exemplo, eu vou recortar, achei uma paisagem que tem um rio, vou recortar. Ah, na outra eu achei uma floresta. Aí eu vou recortar essa floresta. Aí eu vou achar uma outra paisagem que tem elementos culturais.
Ah, eu vou recortar nessa paisagem, achei um prédio, achei uma ponte, achei uma casa, achei uma estrada. Eu vou recortar, vou deixar tudo soltinho, todos os elementos, todas as figuras. Depois que eu recortei algumas figuras, não é para colar uma paisagem inteira, eu vou recortar da paisagem elementos naturais e culturais. Você vai criar a sua paisagem combinando os elementos que você recortou. Aí você vai criar a sua paisagem com elementos que você recortou. Ai, professora, mas eu não tenho revista, mas então desenha alguns elementos, recorta e cola e monta a sua paisagem, combinando os dois elementos, culturais e naturais. Naturais da natureza, culturais construídos pelo homem, tá bom? Daí na sua aí é uma resposta de vocês, uma resposta pessoal aqui. Que elementos naturais compõem a paisagem que você criou? E elementos culturais, por exemplo. Elementos naturais, eu coloquei lá, eu recortei uma montanha, uma ponte, eu vou escrever. Que elementos culturais naturais? Que tipo de elemento natural eu recortei? Que tipo de paisagem? Que tipo de paisagem, elemento cultural que eu coloquei lá? Por exemplo, eu recortei uma montanha, eu recortei uma mata, recortei um rio, aí vou escrever aqui o que eu recortei de elementos da paisagem natural. Ó, que elementos predominam nessa paisagem? De qual tipo é a paisagem, tá? Depois, na 6, vocês irão desenhar em seu caderno a paisagem do lugar onde você vive. Então, eu tenho uma paisagem que aparece na minha janela lá. Uma montanha, depois tem umas casas, né? Então, o que eu vou escrever? Que elementos tem mais? Tem mais elemento cultural. Tem mais natural. Tem mais cultural, né? Então, aqui vocês irão responder. É uma resposta pessoal, certo? Então vamos lá. Então aqui eu já expliquei, vai recortar vários elementos e vai montar a paisagem que você vai criar. Não é para colar uma paisagem inteira. Aí daqui, que elementos naturais compõem a paisagem que você criou? Mar, montanha, ponte. E os elementos culturais? Estrada, casas, prédios. Que elementos predominam nessa paisagem? Tem mais natural ou tem mais artificial? Qual é que tem mais? Qual é o tipo? Qual é essa paisagem? De qual tipo é essa paisagem? Tá? E aqui, né, desenhar em seu caderno a paisagem do lugar onde você vive, depois liste os elementos que existem nela, separando-os em naturais e culturais. Aí eu posso colocar lá no meu caderno, vou desenhar a paisagem e vou separar, e vou escrever natural, montanha, árvore, cultural, um prédio, uma casa, uma estrada. Eu vou fazer isso no caderno, tá bom? Aí depois que eu fiz, eu vou para a atividade da folhinha, que é essa aqui, olha. Dia. Peraí, deixa eu arrumar aqui, que não é aqui. Dia 31, tá errado. Dia 31, nós fizemos já as atividades do Buriti, né? A professora já explicou, quer dizer, vocês vão fazer depois. E português, nós vamos para essa atividade aqui, sílabas da Páscoa. Aí eu tenho que fazer o seguinte: antes de começar a atividade, faça uma legenda de cores para a classificação de palavras por quantidade de sílabas. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, duas. Trissílaba, três. Polissílaba, quatro, cinco ou mais. Eu vou pintar, eu vou escolher uma cor para pintar aqui. Por exemplo, eu quero pintar aqui de amarelo, vermelho, azul e verde. Eu vou escolher uma cor para cada palavra, para cada classificação de palavra. Aí depois os ovinhos eu vou pintar de acordo com a minha legenda. Por exemplo, eu tenho aqui, de acordo com o número de sílabas, tio. Tio, eu tenho quantas sílabas? Se eu tiver uma sílaba, eu vou pintar de que cor? Eu tenho que pintar o ovinho da cor. Se tiver duas sílabas, eu vou pintar o ovinho da cor, da quantidade que
né, que cada palavrinha possui, a quantidade de sílabas que cada palavrinha possui. Por exemplo, vamos lá, libélula, libélula, 4 sílabas, ó, libélula. Ah, eu escolhi azul para polissílaba, então eu vou pintar o meu ovinho de azul. Se eu escolher azul, se eu escolher vermelho, a cor é vocês é que vão escolher. A legenda é vocês é que irão fazer. Então, caneta, caneta, tem 3 sílabas. Aqui eu escolhi verde, então eu vou pintar esse ovinho de verde, porque ela corresponde ao número de sílaba que possui, certo? Pode contornar, deixar só a palavrinha para a professora ver, tá bom? Depois eu vou escrever aqui. A essas palavras todas aqui, eu vou escrever, por exemplo, eu vou escrever borracha. Aonde? Borracha. 3 sílabas. Borracha, então vai aqui, borracha. R, racha. Lembrando que os 2 R's não ficam juntos, nem 2 S's. Aí eu escrevo aqui todas as palavrinhas trissílabas que eu pintei aqui. Eu vou colocar aqui todas as palavrinhas monossílabas. Eu vou escrever aqui e separar aqui. Aqui a mesma coisa, as palavrinhas daqui, certo? Qual seria a categoria das monossílabas? Uma sílaba. Qual seria a categoria das dissílabas? 2 sílabas, certo? Em matemática, eu vou observar os números de cada ovinho de Páscoa. Depois eu vou pintar os que formam a soma correspondente ao número de ovo. Por exemplo, eu tenho 18. 18. Se eu somar alguns números aqui, eu vim aqui achar o resultado 18. Então, por exemplo, 9 mais 4. 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não tenho o 5, então vou ter que ir para outra estratégia. Ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Já deu essa estratégia aqui. Eu já vou pintar esses números para dar o resultado 18. Tá? Então, lembrando então que eu vou pintar os números que deu o resultado do ovinho que está dentro aqui, do número que está dentro do ovinho. Por exemplo, 12, 6, mais 5, 11, mais 1, 12. Então, 6 mais 5 mais 1, eu vou pintar esses 3 quadrinhos que vai dar o resultado 12, tá? Então, eu tenho que fazer a soma dos números para obter o resultado que está aqui dentro. Tudo bem, gente? Então, até amanhã. Se Deus quiser, não esqueçam de enviar as fotos para a professora colocar presença. Tchauzinho, beijos.